sempre tem aquela questão cabulosa, a questão objetiva que você olha e fala, bicho, isso aqui não tem alternativa correta, ou então isso aqui é uma coisa polêmica, ou então ele quer regra geral, quer exceção, ou na verdade, meu irmão, isso aqui tem divergência jurisprudencial, isso aqui tem que ser anulado, isso aqui tá errado frontalmente, porque tem um julgado de repercussão geral do Supremo contrário, velho. Bom, beleza. Mas e se alguém entrar no processo judicial, você pode aproveitar essa anulação judicial? E se for uma anulação administrativa? Bom, é isso aqui. É sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. A anulação de questões pela via judicial de concursos públicos. Pô, um tema não é importante não, velho. Isso aqui se amostra. Isso aqui é a tua realidade, né? Isso aqui aconteceu no informativo 851 do STJ. Foi divulgada uma tese a qual eu quero aprofundar com você, para que você aprenda, para que você evolua, para que você cresça. Mas, professor, o que a gente vai tratar aqui? Bom, é possível que uma pessoa ela aproveite a questão objetiva de outra. Isso foi decidida nesse recurso no ordinário do mandado de segurança 74847 e foi divulgado no informativo do STJ. Eu me chamo Felipe Duque, né, sou seu professor. A minha visão aqui é, de alguma maneira, tentar fazer com que você aprenda. E se você está aqui, você não pode deixar de aproveitar a assinatura de carreira jurídica vitalícia de estratégia. Quanto mais o tempo passa, mais você perde a oportunidade de perder a melhor oferta. E quando ela vai se repetir, não sei. É possível que se repita? Também não sei. É melhor você confiar no que você sabe e aproveitar a promoção. Então aproveita aqui, se inscreve no canal, né? Curte de verdade mesmo, compartilha, né? Nem que seja uma vaiazinha, a gente merece também a sua vaia, a sua moral. E se você aprende um tema que é para sua vida, né? Para concurso, e também é para prova, vai cair em concurso, tá, velho? Então, assim, de verdade, eu queria que você aprendesse de uma vez por todas isso que o STJ decidiu, que tem uma repercussão prática na minha vida, na tua, né? Na de outra pessoa, da salinha de estudo, de alguém que tá aí no grupo do WhatsApp. Você fala, ó, será que pode aproveitar? Fulaninho entrou contra a questão objetiva. Será que eu também vou ganhar isso aqui? Será que vai ser anulada para mim, né? E aí, vamos lá, o que é que a gente decidiu? O que é que se decidiu, professor? O que é que a gente vai ver agora? Bom, em geral, o STJ, ele acaba consolidando aqui um entendimento muito importante sobre essa coisa julgada em concursos públicos. Foi começo de abril de 2025, né? A segunda turma do STJ, ela acaba decidindo isso aqui de maneira unânime, esse assunto, nesse julgado do recurso mandado de segurança 74847 do ministro relator Teodoro Silva Santos. A decisão, ela trata de uma questão que ela gera muita dúvida. Muita gente mesmo, né? Quando as questões de concurso, elas são anuladas, mas veja, pela via judicial, por alguns candidatos que ingressam, querendo que essa questão objetiva ela seja anulada. Isso pode beneficiar automaticamente outros candidatos dessa anulação. Perceba, se eu anulo uma questão objetiva, eu faço com que aquele cara, judicialmente, ele ganhe um ponto e eu pode até ser que eu tenha errado essa questão. Será que eu vou ganhar ponto também? Porque, enfim, se eu errei essa questão, obviamente. E aí, basicamente, o que o STJ nos decidiu foi que a anulação judicial individual não beneficia terceiros automaticamente. Olha, a resposta do STJ foi que não, né? E eu vou explicar para você todos os fundamentos jurídicos dessa decisão muito importante, que impacta a minha vida, a sua vida e de todos os concurseiros. Seja questão de nível médio, nível superior, não importa. Isso aqui é um julgado bem importante. Beleza? Professor, para eu entender, é bom que eu saiba o contexto, né? Sabendo o contexto, eu consigo entender. E entendendo, eu consigo aprender sem decorar e, consequentemente, acertar as questões. Professor, mas dá pra gente passar. Vai. O que é que foi o caso? Foi o seguinte. A gente teve um cara que era chamado Taylor, né? Taylor Ricardo dos Santos, o autor do processo. Ele acaba prestando um concurso para soldado no Rio de Janeiro em 2014, mas esse cara, ele não foi aprovado. Tá? Ele não passa no concurso. Depois de um tempo, posteriormente, ele acaba tomando conhecimento de que outros candidatos nesse mesmo concurso, eles conseguiram a anulação de 3 questões da disciplina, por exemplo, de História, né? Então ele toma conhecimento disso aqui. Com base nisso, ele foi até a administração pública, né, aqui regulamentou, publicou e tal, e falou, olha, eu quero administrativamente que você pegue esse item 17.8 e anule essa questão e também me dê o ponto. E o que é que dizia esse item 17.8, professor? Ele falava assim, olha, a anulação da questão da prova objetiva, ela vai ser atribuída a todos os candidatos. Anulou uma questão objetiva, todo mundo ganha o ponto.
Beleza. Só que a administração pública indeferiu esse pedido. Ela falou, olha, não concordo com isso, e o cara entra com mandado de segurança. Bom, a questão que se coloca aqui é, pô, será que esse cara tinha razão? Porque o edital ele não era claro em dizer que isso seria dado a todos os candidatos. Será que faltou clareza no edital? Bom, vamos interpretar isso aqui até chegar a alguns pontos também que são bem interessantes. O primeiro é que o STJ teve que responder uma questão processual antes, né? Porque o tribunal de origem, ele tinha reconhecido o que a gente chama de decadência no mandado de segurança. Lembre que o prazo de 120 dias na lei do mandado de segurança, ele é um prazo peremptório, né? Você perde esse prazo. E o STJ, ele interpretou, reformando esse entendimento, que o cara não tinha perdido esse prazo. Ele esclareceu, isso aqui é um ponto importante, que o prazo decadencial deve ser contado a partir do ato administrativo que efetivamente lesiona o direito. Então, no caso aqui, o candidato ele fez um pedido administrativo em novembro de 2022, olha, eu quero que você me dê esse ponto, e foi negado apenas em novembro de 2023. Então, demorou tipo um ano para eles responderem. E depois ele entra com mandado de segurança em fevereiro de 24. Bom, a questão aqui, se você interpretar que começa a contar desse prazo aqui inicial, né? Se você começa a contar a partir do término e tal, o STJ falou, tá dentro do prazo. Por quê? Porque a orientação importante é que esse prazo ele não conta necessariamente da publicação do resultado final, mas sim do ato específico que lesiona o direito do candidato. Aí é que começa a contar os 120 dias. Beleza? Professor, vamos para o mérito do julgado. Bom, o mérito do julgado, que é o coração dessa decisão, ela passa pela interpretação do artigo 506 do Código de Processo Civil, né? Que ele vai dizer o seguinte, olha, a sentença, ela faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Isso significa que quando alguns candidatos eles ganham alguma ação judicial, ainda que anule algumas questões, aqui no caso eram 3 questões, essa decisão ela não pode beneficiar automaticamente outros candidatos que não integraram aquele processo. Por quê? Porque, como disse o ministro relator, ora, a jurisprudência do STJ é que a anulação de questões de concurso público em razão de uma decisão judicial proferida numa ação individual, ela não tem um efeito erga omnes, ou seja, isso preserva, de certo modo, um princípio do direito processual que diz, ora, apenas quem participa do processo pode se beneficiar dele ou até se prejudicar por essa decisão. Então, a decisão judicial individual não tem efeito erga omnes. E os limites subjetivos da coisa julgada material é um aspecto do direito processual. Ora, professor, então quer dizer que coisa injusta. O cara, ele ganha a questão objetiva que é anulada e eu que não entrei vou dormir no ponto. Mas não tinha uma previsão no edital dizendo que se anular aplica para todo mundo. Bora lá. O que o STJ disse? Ele fala, ora, esse item 17.8, ele tem que ser feito uma grande distinção, porque ele significa que apenas as anulações feitas pela própria administração na via administrativa atribui o ponto para todo mundo, não as que são feitas na via judicial. Então, de fato, se sai um gabarito provisório e no gabarito definitivo isso é anulado, isso aí, esse ponto vai para todo mundo. Então, o STJ explicou, mesmo que o edital tem essa cláusula dizendo, essa cláusula ela só vale para as questões anuladas na via administrativa. E por que isso faz todo sentido? Porque só a administração ela tem competência para revisar globalmente todos os critérios de um concurso. O Poder Judiciário, quando ele decide uma ação individual, segundo o relator, ele não pode substituir essa discricionariedade administrativa. Ou seja, a administração ela não está obrigada a modificar as notas de todos os candidatos que não participaram dessa ação judicial. Logo, esse dispositivo não se aplica a anulações judiciais e não é obrigado a estender os efeitos dessa decisão judicial. Isso há uma preservação, de certo modo, dessa autonomia da função administrativa da banca. Ah, mas isso não seria ofensa à isonomia, professor? É justamente isso que o candidato alegou. O candidato tentou dizer que seria ofender o princípio da isonomia, porque todo mundo deveria ser tratado igual. Mas o STJ refuta esse argumento de maneira muito didática, vamos dizer assim. Porque ele diz, olha, a isonomia não significa que todas as situações devem ter o mesmo tratamento, mas sim que situações iguais devem ser tratadas igualmente. No caso, nós tivemos candidatos que ajuizaram uma ação porque eles estão numa situação realmente jurídica diferente daquelas pessoas que não ajuizaram. Quem vai à justiça,
assume os riscos e os custos do processo. Ele tem que produzir provas, ele tem que participar do contraditório. Não seria justo de que alguém que não participa desse processo tivesse automaticamente os mesmos benefícios. Como disse o ministro do STJ, as decisões judiciais elas têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo. Isso não significa violar o princípio da isonomia, beleza? Professor, isso aqui é algo novo? Não, de certo modo, nós já tínhamos uma jurisprudência meio consolidada, né, na segunda turma da STJ, e todos nesses casos chegam à mesma conclusão. Há uma jurisprudência dizendo que decisões judiciais individuais em concursos públicos, via de regras, elas não são estendidas automaticamente a terceiros. Inclusive, desse julgado, a ministra Reginela Costa, ela cita isso, né? Ela fala, olha, se você anula uma questão de concurso público em razão de decisão judicial, ela não pode produzir esse efeito erga omnes. Isso não poderia reabrir o certame para que você redistribua os pontos para todos os candidatos. E isso, de certo modo, gera uma consistência na jurisprudência quanto a esse assunto. Tá, mas quais são as conclusões? Bom, as grandes conclusões, que é a mensagem para você, candidato, é que se você quer questionar questões de uma prova, você precisa ajuizar a sua própria ação ou participar de um litisconsórcio ativo com outros interessados. Não adianta você esperar que outros candidatos façam o trabalho para você. Ou seja, a estratégia que você tem que ter é, entra várias pessoas numa ação. Ou isso é muito importante. Para as organizadoras, de certo modo, elas acabam tendo uma maior previsibilidade. Elas não precisam se preocupar com decisões judiciais que comprometeriam todo o certame que já foi homologado. E aqui, novamente, fica a clara distinção. Uma coisa é a anulação administrativa, que sim, ela pode beneficiar todos os candidatos, e outra coisa são as ações, anulações judiciais, que só beneficiam quem participou da ação. Isso, na visão do STJ, preserva tanto a segurança jurídica quanto a eficiência administrativa. E, de maneira geral, isso aqui acaba também preservando uma certa segurança jurídica, né? Porque imagina se fosse uma situação diferente. Qualquer decisão judicial individual, se ela pudesse comprometer todo o concurso, anos depois de ter sido homologado, isso geraria uma grande insegurança jurídica permanente na visão do STJ. Teriam candidatos aprovados, você passa no concurso, mas você nunca teria certeza da sua posição, você não saberia como planejar até os certames, e a administração ela viveria constantemente sobre a ameaça de uma revisão de um procedimento que já foi concluído. Então, essa seria a lógica do pensamento do STJ para ter uma certa estabilidade. Claro, equilibrar a ideia do direito individual do candidato e também o interesse coletivo, né? Seja na eficiência e previsibilidade também do serviço público, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você entendeu, eu fico feliz. Bora lá.